Boa noite a todos, pessoal. Aqui é Robson Marfa, presidente da Confederação Brasileira. Na nossa segunda live que a gente está conseguindo realizar aqui, para a gente procurar mostrar tudo dentro do nosso esporte, o que é que está acontecendo. Hoje, a gente vai ter uma live específica, porque na semana passada nós tivemos alguns problemas técnicos, então o importante da gente dar continuidade em algumas coisas que a gente estava falando em relação à pandemia. Então, hoje o assunto da gente vai ser as regras internacionais, né? Hoje eu queria dar boa noite aqui, Marcelo Lage, que está aqui com a gente, está lá em Portugal, mas está prestigiando a gente de novo, vice-presidente da Confederação Brasileira de Regras Internacionais. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Calma aí. Boa noite, Marcelo, pode falar. Boa noite, tudo bem, Robson? Prazer estar aqui mais tudo uma bem, live. Tudo Vamos lá, vamos ver se hoje vai, né? Então, podemos hoje pelo jeito vai, né? Podemos já adentrar no assunto que ficou na... Deixa eu só dar Deixa eu só dar uma boa noite aqui também pro Daniel Matos, que é o seu diretor de regras internacionais na categoria subútil, né, na regra subútil. Né? Boa noite, Daniel, tudo bem? Boa noite, Robson, tudo bem? Tudo tranquilo? Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo da SBFM. Prazer estar aqui com vocês essa noite. Obrigado aí pelo prestígio, Daniel. Vou agora dar uma boa noite para o Marcelo Coutinho. Né? Boa noite, Marcelo. Eu acho que eu estou sem microfone. Tá falando, tá ouvindo. Beleza. Boa noite, Robson. Boa noite, pessoal. Boa noite quem está assistindo a gente. Prazer aqui estar com vocês, conversando sobre as regras internacionais. E vou dar também uma boa noite para Rafael Sigolo, né? Novato, está começando, é uma revelação até do Bangu, há pouco tempo jogando, e já começando como diretor de chapas. Então eu ressaltei ontem numa live que eu participei, que é importante da gente ter de novos nomes nas diretorias. Então, boa noite, Rafael. Fala, Robson. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Tudo bom? Tudo bem, tudo tranquilo. Tá. Então, vamos começar então. Como eu falo com todo mundo, a gente procura fazer essa live ela em 1 hora, para não ficar nada pesado, para a gente fazer uma coisa rápida e agradável para todos. Né? Então, eu vou começar com o Marcelo, para ele continuar lá na live anterior, no ponto que a gente parou. Com você agora, Marcelo. É você, Lage, isso. Marcelo Beleza, Lage. Robson. Boa noite. Então. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Então, vamos lá. Então, gente, o que era para ser dito na live de semana passada, vamos rapidamente dar uma pincelada, né? Em relação às competições e de regras internacionais. Houve o adiamento do Campeonato Sul-Americano, que estava previsto para ser realizado em Valparaíso, no Chile, em outubro de 2020, foi adiado para outubro de 2021, né? O meio ocorrendo com todas as competições nacionais, né? As competições nacionais de todo o calendário 2020 foi migrada para 2021, né? Mantendo-se as mesmas sedes. Lembrando que o Campeonato Brasileiro de Subútil e Chapas, bem como o de Sector Ball, todos eles estavam previstos para a cidade de São Paulo, que eu aproveito aqui para enaltecer o trabalho da nova vice-presidência, do Alencar, com todo o apoio do nosso José Fará, presidente da Federação Paulista e vice-presidente de Ghostox, né? Então, as competições são mantidas para o mesmo mês, para o próximo ano. Nós decidimos tomar essa posição em razão do coronavírus, obviamente, e das indefinições
pós-coronavírus. Mesmo que a pandemia venha a se encerrar, nós entendemos que não vai haver tempo hábil para que as pessoas possam se programar para uma viagem que demanda deslocamento em aeroportos. Enfim, é uma questão que poderia vir a comprometer a qualidade técnica dos campeonatos, e a gente entende também que as pessoas vão estar com outras prioridades no período pós-Covid, né? E para realizar a competição, talvez com um nível técnico inferior, ou colocando em risco alguns atletas, ou até mesmo deixar de determinadas equipes que iriam participar, elas possam ter dificuldades em montar o seu quarteto para disputar competição, enfim. Nós entendemos por bem migrar com todo o calendário para o ano seguinte. Em âmbito estadual, nós vamos, obviamente, aguardar como cada estado vai se comportar, aí já foge da alçada da Confederação Brasileira, né? E isso daí vai ficar depois da série de cada estado, enfim, se mais para frente der para realizar uma competição, um único final de semana, enfim. Isso a gente vai deixar a cargo dos de federação. Então, era isso que dito na semana passada, com relação à live, que objetivava dar uma satisfação a todos. E mais tarde a gente vai estar tratando de alguns outros assuntos, contando algumas novidades aí que nós estamos tratando em termos de competições internacionais, passar algumas novidades bem interessantes. Obrigado, Marcelo. Obrigado mesmo pelo esclarecimento, né? Eu acho que era importante a gente passar essa informação para todo mundo, para ficar claro. Ontem, até numa live que eu participei, as pessoas perguntaram, como é que ficou o calendário, como é que ficou resolvido? E eu falei assim, gente, assiste amanhã, para a gente não ficar uma coisa redundante, que todos os diretores vão poder esclarecer melhor para vocês do que eu mesmo, né? Obrigado. Marcelo está essa hora, mais uma vez, né? Toda vez que ele está aqui com a gente, 8 horas, já são meia-noite lá em Portugal. Se você quiser se sentir, você pode sentir à vontade para ir descansar, né? Eu não sei se o meu, eu não estou aparecendo aqui agora, eu achei estranho aqui, não sei se foi algum problema na captação, né? Vocês estão me vendo? Não. Não, né? Tá passando. Estranho, eu passei a não aparecer, mas daqui a pouco conserta, né? Então, vou fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Baseado também na última reunião. A gente pode ver. Isso aqui gente, o Robson sumiu. Sumiu, mas vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Vocês estão me ouvindo, né? Eu vi que sim, sumiu sua imagem, Robson, apenas. Sumiu minha imagem, né? Deve ter dado algum problema aqui com... Eu vou dar uma... O Rogério... Deixa eu só botar o Rogério... Deixar o Rogério estar conectado. Não sei o que o Rogério... eu voltei. O Rogério desconectou, que o Rogério está ajudando a gente. Voltou sua imagem. Problemas técnicos, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. O seguinte, os diretores técnicos se sintam à vontade também de responder, Marcelo, Rafael e Daniel. Existe alguma... Porque como a regra internacional, para todo mundo saber, ela é dividida em 3 diretorias técnicas, né? Então, em algumas situações, existem tratativas que não são totalmente iguais. Então, pode ter alguma coisa que seja um pouco diferente. Existe alguma recomendação ou alinhamento da diretoria de vocês com os cuidados que a gente deve ter nas voltas das atividades em relação aos órgãos internacionais com a Covid? A gente está trabalhando em alguma coisa, a gente está discutindo alguma coisa. Como é que a gente está nesse momento? Bom, Daniel, você quer responder, Daniel?
Posso começar. Inclusive, a gente teve uma reunião sobre isso na Federação Internacional. Bom, para quem não sabe, pessoal, além de diretor da parte técnica do Subut aqui do Brasil, eu também faço parte da direção da Federação Internacional, da FISF, e eu sou o vice-presidente para a América do Sul, né? E a gente tem algumas reuniões, a gente já tem algumas tratativas bem estabelecidas, né? O Subut, embora ele tenha um público-alvo talvez um pouquinho mais jovem do que o futebol de mesa brasileiro, porque a gente tem, no Subut tem muito mais criança, em média o pessoal bastante mais jovem, ainda assim, os grandes praticantes de Subut são em áreas de risco, né? Especialmente Itália, Inglaterra, França, então a Federação Internacional está muito preocupada com isso. E o Subut tem uma particularidade com relação ao futebol de mesa brasileiro, né? O Subut ele tem a seguinte característica: os dois jogadores jogam ao mesmo tempo, né? Então existe uma proximidade ainda maior do que a gente está acostumado a ver na bolinha, no dadinho, num toque e tal. Então a gente fica ainda mais ressabiado do que o pessoal das outras regras, né? A determinação da Federação Internacional para este ano é de suspender o calendário, tá? Até o final do ano. Então o calendário está suspenso até o final do ano, até segunda ordem. O ranking está suspenso. E a ideia é que a temporada que normalmente iria até julho, né, ou seja, estaria terminando daqui a 2 meses, ela vai se estender até o final do ano. Ou seja, a temporada só vai acabar em dezembro. E a partir daí, a partir do final do ano, eles querem que a temporada ela seja anual. Em vez de ser igual no futebol, que ela começa em agosto e termina em julho, né, eles querem que comece em janeiro e termine em dezembro. Então essa é a expectativa da FIS para a próxima temporada. A gente imagina que isso seja votado em breve, a gente vai participar dessa votação o mais rápido possível, mas a gente imagina que o retorno às atividades do calendário internacional do Subut só seja realmente em 2021. Beleza. Vocês estão me ouvindo? Porque eu acho que está dando alguma falha no sistema. Estou ouvindo, normal. Eu estou vendo aqui que está todo mundo voltando aqui, que o Marcelo tinha saído, né? A minha imagem não está aparecendo, o Rafael voltou e o Marcelo voltou também, só eu que fiquei fora, né? São problemas técnicos aí que estão acontecendo. Mas obrigado, bem respondido, Daniel. Coutinho, a diretoria de sector tem alguma recomendação com os cuidados, alguma coisa também ainda em relação a orientação internacional? A gente entende, a diretoria de regras internacionais entende como um todo que é prematuro qualquer retorno de atividade esse ano, incluindo aí os estaduais, tá? A gente não sabe como é que isso vai ficar. A curva ela continua ascendendo, então não adianta, não é porque um decreto disse que acabou a quarentena que acabou o vírus, né? Então a gente entende que o melhor para todo mundo, em questão de segurança, em questão de saúde, é a gente não ter mais atividade esse ano e para o ano que vem estudar o que vai ser possível. E isso envolve um monte de coisa. Inclusive, não só a gente, mas eu acho que todas as modalidades vão ter que pensar nisso, diminuição de campeonato, diminuição da quantidade de participantes. Nos estados, a gente joga todo mundo trancado dentro de uma sala com ar-condicionado. No Rio de Janeiro, você não tem como jogar numa sala trancada sem ligar o ar. Entendeu? Eu estou falando em termos de janeiro. Então, a gente tem que ver tudo isso com muito cuidado, mas que, com certeza, há um grande receio no retorno das atividades. A gente vai ter que sentar e todo mundo, não só as regras internacionais, mas todo mundo, ver como é que a gente vai fazer isso, né? Porque não adianta máscara, não adianta máscara de acetato, não adianta luva, não adianta nada, né? Caiu como o Travasso sempre fala, caiu a bolinha no chão, você pegou a bolinha e deu na mão do seu colega, se tinha vírus, já foi. Entendeu? Então, verdade. O único nosso voto pacífico é que a gente recomenda, a nível nacional não teremos atividade, e a nível estadual a gente recomenda que também não se force a barra para nenhum tipo de atividade esse ano. Perfeito, Marcelo. Obrigado aí pela resposta.
E você, Rafael, você tem alguma recomendação por conta da diretoria técnica de Chapas? Robson, assim como o Daniel e o Coutinho eles definiram muito bem, né? Essa questão da recomendação em si por conta da pandemia, né? A diretoria técnica de Chapas também se vê assim, praticamente inviável a prática das atividades esse ano, né? Por conta da curva de evolução cada dia mais alta do vírus como um todo, né? O Chapas, ele não se joga simultâneo, né? Assim como o Subútil, né? Então, até tem como respeitar um pouco esse distanciamento na hora do jogo, né? Mas, de qualquer forma, assim, a proximidade como um todo é iminente, entendeu? E aí, o Coutinho, ele definiu bem essa questão principalmente da bolinha, né? Ó, caiu no chão, você vai pegar, você vai passar para outra pessoa e acabou, entendeu? E principalmente no Rio, onde o calor ele é praticamente, né, full time, você jogar sem ser numa sala climatizada é praticamente inviável, entendeu? Então a gente também achou viável suspender as competições para o ano que vem, né? O ranking permanece mesmo, né? E retomar as atividades no ano que vem com todas as precauções possíveis. Entendi, obrigado, Rafael. Vai acabar que eu vou ficar, enquanto o Rogério, a gente aqui não conseguir resolver, eu vou ficar só na voz mesmo, porque o importante é aparecer vocês, que é quem estão dando todos os feedbacks que o nosso público precisa, né? Vou fazer uma outra pergunta aqui, eu acho que pode ser para o Marcelo Lage, né? Eu achei até que o Marcelo tivesse saído, mas ainda bem que ele está aí. Marcelo, quais são os critérios de admissão caso uma modalidade... Oi. Quais são os critérios de admissão para uma modalidade aqui no Sul-Americano? Como é que uma modalidade ela pode requerer para vir jogar, ela passar a ser uma regra internacional? Você ouviu? Então, Rob, me ouvindo bem? Na verdade, né, deu uma picotada na sua pergunta, mas eu acho que o que eu entendi foi que você me fez uma pergunta relacionada ao ingresso de modalidades nos campeonatos internacionais. Exatamente isso, né? Porque o que aconteceu? Na primeira... Então, existe um regulamento da Confederação de Futebol de Mesa que regula de uma nova modalidade dois continentes, no mínimo de 2 continentes, e 5 países. Isso. Preenchendo esse requisito, ela... Lages, deixa eu te falar. Vai ser avaliado pela Confederação Marcelo dos Campeonatos. Tá picotando ainda. Cada um pode efetuar um trabalho de divulgação da sua regra, desbravando fronteiras, né? E tão logo ela consiga estar em 2 continentes, englobando 5 países, ela está apta a fazer um requerimento para a Confederação Sul-Americana, porque a gente também precisa avaliar uma série de circunstâncias, né? A gente tem que levar em conta que ele é disputado em um feriado, que é o feriado de 12 de outubro, que é um feriado incomum na América do Sul, né? Nós temos já 4 no campeonato, né? Qualquer nova modalidade que venha a ser agregada, isso implicaria em Federação Sul-Americana para o número de participantes para poder fazer para poder adequar, né, o campeonato em si, né? Ou seja,
com X participantes de uma entrada ou seja, mais dias de competição. A gente vai seguir tendo a mesma quantidade de dias, entendeu? Então a gente vai ter que fazer uma ginástica, enfim, nada que seja impossível de se fazer, adequar a... Marcelo, um minutinho, Marcelo. Eu vou fazer o seguinte. Marcelo, lá você novas também. modalidades. Eu vou... Marcelo, você está me ouvindo? Marcelo? Você está ouvindo? Eu vou fazer o seguinte. Essa transmissão que você fez agora, ela picotou muito. A gente não conseguiu entender a sequência de novo. Você falou, foi até tranquilo no início, mas depois ficou confuso. Eu vou pedir para o Marcelo, o Coutinho, se ele podia ajudar a gente a explicar essa parte, né? Porque como está picotando lá, né, eu acho que seria melhor se o Marcelo podia ajudar a gente nisso. Né? Sim, olha só. Exatamente, acho que o pessoal, estou vendo aqui os comentários, o pessoal deu para entender mais ou menos. Mas é o seguinte, para ingresso no Campeonato Sul-Americano, a modalidade precisa ser efetivamente praticada em 5 países de 2 continentes. Pode ser um país num e 4 no outro, 3, 2, enfim. Mas precisa ser efetivamente. Não adianta atleta fantasma, e isso tem que ser feito de maneira oficial. Não adianta. Tem um amigo meu que mora na Bahia e mora no Afeganistão. Não. Então, se a modalidade é oficialmente através da sua entidade nacional praticada em 2 países, 2 continentes e 5 países, ela pode requerer o ingresso no Campeonato Sul-Americano. Basicamente é isso. É difícil? É difícil. O regulamento é feito para ser difícil? É feito para ser difícil. E, se você observar, é exatamente o mesmo regulamento para admissão de novas modalidades na Confederação Brasileira, no Estatuto da Confederação Brasileira. Ele é feito para ser difícil, mas ele não é impossível. E as modalidades que conseguirem o cumprir estarão lá por todos os méritos, e é exatamente isso que o regulamento busca alcançar. Perfeito, Marcelo, obrigado. Agradecendo de novo aí o Lages, né? Para mim agora ficou mais claro que eu já conheci esse trâmite todo, porque a gente teve esse problema técnico, o Rogério que está ajudando a gente teve problema técnico agora lá com ele, aí por isso que eu fiquei sem a imagem e eu só estou ouvindo vocês, e eu não estou ouvindo direito o Lages, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos começar as perguntas voltadas para os diretores técnicos, tá? Existe alguma ações de expansão das modalidades? Vocês têm algum plano de como é que vocês vão expandir um pouco mais as regras internacionais? Aí, nesse caso, chapas, subútil e o sector? Vamos começar. Quem começa? Pode ser o Daniel. Vamos lá. A gente tem um plano, a gente tem um plano alinhado com a Federação Internacional, né? O trabalho que a gente faz junto com o Lages é muito alinhado com a Federação Internacional. A grande dificuldade que a gente tem na expansão propriamente do subútil é a dificuldade de a gente obter o material, né? O material, infelizmente, na sua vasta maioria, ele vem de fora do país, e ele é um material que ele é de certa... assim, ele não é caro se você comparar com outras modalidades, é mais pela dificuldade do acesso, né? Você pegar aí o valor que se cobra num time top de dadinho, num time top de 12 toques, não é nada de outro mundo. A dificuldade é você conseguir, né? Você tem que importar, e aí tem aquela chatice do correio, às vezes extravia material, enfim, essa que é a nossa grande dificuldade. Então, alinhado com a Federação Internacional, desde do final do ano passado, mais ou menos, ficou muito claro para a Federação Internacional que os países em desenvolvimento da regra, isso inclui o Brasil, isso precisava ser ajudado,
né? E aí o que está acontecendo? Está sendo desenvolvido um material com a Astrobase, que é uma das grandes fabricantes de material de subútil, que é uma parceira da Federação Italiana, que é a maior federação do mundo de subútil, e é uma grande parceira da FISF. Está sendo criado um material para iniciantes, né? É um material que, assim, ele é um material que não é um material top, mas é um material muito acima da média, e que vai chegar a um preço que eu considero um preço bem bacana, bem razoável. A grande dificuldade de trazer disso é que para você conseguir esse material a esse preço, você precisa fazer uma ordem grande, pelo menos 10 kits desse, e esses são kits que são demorados para ser feitos, né? Ainda mais porque esse material, uma boa parte deles é feito lá na China, né? E com essa presepada por causa do Covid, a gente está com uma dificuldade em obtenção desse material, né? E existem algumas outras iniciativas que a Federação Internacional está fazendo, né, para trazer mais material, mas isso aí já são coisas mais sigilosas que infelizmente a gente não pode trazer por enquanto. Mas eu posso antecipar para vocês que existem algumas novidades bem legais que a gente deve estar divulgando, se tudo der certo, até o final do ano, para você ter mais facilidade de material para o subútil. O subútil, a gente tem gerado um interesse bem legal de alguns lugares que a gente nem imaginava. A gente tem entrado em contato com a gente de Minas Gerais, né? A gente tem o Giuseppe, que está fazendo um trabalho lá em Fortaleza, né? Aliás, diga de passagem, se a gente tivesse um italiano tipo o Giuseppe em qualquer cidade grande do Brasil, o subútil hoje era a maior modalidade do futebol de mesa do Brasil. Eu comentei na live do pessoal do Botão, lá que está nos Estados Unidos e no Canadá, que o italiano está para o subútil como o brasileiro está para o futebol de botão, né? Então, se a gente tivesse muito italiano igual o Giuseppe aqui no Brasil, a gente estava feito. E aí tem gente procurando a gente em Minas Gerais, né? Como eu falei, já tem gente, o Giuseppe, né? São Paulo tem tido um trabalho bem bacana, né? O Corinthians, que a gente já sabe que tem um trabalho sensacional no Bola 12 Toques, eles têm adotado o Dadinho. O Corinthians agora está jogando subútil, o time do Corinthians vem forte brasileiro. O Paraná, tinha um pessoal que estava no Vasco, né, que voltou para o Paraná, que eu imagino que eles queiram fazer o trabalho por lá. E eu mesmo, embora eu durante muito tempo fui atleta do Vasco, eu sou natural e residente de Brasília. E aí a gente chegou aqui também com a diretoria da Federação de Brasília de Futebol de Mesa e o clube que eu estou agora, que é a Ascad, para tentar exatamente implantar no clube que eu estou filiado agora. Então a gente também está tentando começar alguma coisinha com relação ao subútil aqui em Brasília. Então essa é o nosso, no momento é isso que a gente tem. Se eu lembrar de mais alguma coisa, daqui a pouco eu falo. Beleza. Obrigado, Daniel. E Marcelo Coutinho, o que o Sector Ball ele tem de ações de expansão da modalidade? A gente tem algum plano? Como é que a gente se encontra nesse momento? Antes disso, eu não sei se você vai perguntar, mas era legal a gente traçar um pequeno cronograma. Eu vou deixar até você e o Lages falarem sobre isso, das regras internacionais no Brasil, né? Para o pessoal entender que isso não chegou agora no caiu de paraquedas, e esse trabalho começou lá no meados dos anos 90, quando eu comecei com internet de escada, futucando, descobri o subútil, enfim, passou pelo Sul-Americano de Dadinho, pelo Mundial de Dadinho, até a gente chegar à visita pioneira da primeira equipe brasileira, na verdade uma equipe paulista, que foi disputar o campeonato de Sector Ball em 2007. Como o Dani disse, com exceção do Chapas, o nosso grande problema no subútil, no Sector Ball, é que o material é importado. Então tem acontecido duas coisas. A Federação Internacional tem me ajudado para conseguir material em condições bem mais razoáveis, para onde o pessoal está começando, para quem tem interesse, enfim. Mas, mesmo assim, isso é difícil. O que a gente precisa era conseguir fabricantes no Brasil. O ideal seria isso. No subútil, a gente tem o Rony,
que fabricam material de qualidade legal. E no Sector Ball, a gente já está começando a não depender tanto dos húngaros. Então, a gente já tem, desde o ano passado, o Alex Lage fabricando em Minas Gerais, e a partir desse mês, o Dayan Oliveira também começou a fabricar no Rio Grande do Sul. E as réguas, eu fiz um trabalho com o Serginho da Bahia. As réguas do Sector Ball, elas são um pouco diferentes, então ele também vai começar. Com fabricantes brasileiros, a gente espera que isso dê mais acesso ao pessoal. Porque, como o Dani falou, mesmo com a Federação Internacional ajudando, e ajuda pra caramba, eles fazem o que pode para ajudar a gente, mas é sempre uma complicação e o time não chega. Por exemplo, nós mandamos o time para a Argentina, o Marcelo aqui vai lembrar, mandamos o time para a Argentina e 2 vezes, mandamos a primeira remessa, não chegou, mandamos uma seguinte, não chegou. O time extravia, enfim. Então, o nosso caminho é começar a produzir no Brasil, e isso a gente já está conseguindo. E, enquanto isso, vamos incentivando. Rodrigo Villanova acabou de entrar aqui no chat aqui. Rodrigo está dando uma força na implantação do Sector em Porto Alegre. A gente tem o Pernambuco também. O pessoal de Limoeiro já está com o time, graças à ajuda da Federação Internacional. São Paulo e Rio são realidades, Minas Gerais, enfim. A gente está se desdobrando e a entrada dos fabricantes nacionais vai ajudar bastante a gente nesse sentido. Entendi. Pô, obrigado, Marcelo. Acabou que eu ia perguntar agora para o Rafa e o Rafa fugiu. Cadê o Rafa? Na hora que eu ia perguntar para ele, né? Acabou que eu tinha algumas perguntas, eu estava em sequência aqui, e eu estou vendo aqui, conforme vocês foram respondendo, vocês já até tiraram algumas dúvidas que eu ia perguntar. Então, esperando o Rafa aparecer, eu só queria ratificar para todo mundo que a Confederação Brasileira, ela não chancela nenhum fornecedor, né? Sim. A gente dá dica, a gente orienta com quem que vocês podem. Aí eu queria até ratificar que sempre, principalmente em regras internacionais, para a gente não ter surpresa, como o volume é menor de pessoas participando, a gente depois até podia falar dos últimos brasileiros, quantos foram os participantes, que veio uma crescente muito, muito, muito grande ao longo dos anos. Então, a gente procura não chancelar, mas a gente concentra na mão dos diretores técnicos, onde quem quiser jogar em qualquer lugar do Brasil pode procurar o Marcelo Coutinho, pode procurar o Daniel para fazer... Oi, você está ouvindo, Marcelo? Está ouvindo? Pode procurar vocês dois, no caso do Sector Ball e do Subútil, né? Para a gente não ter ninguém atravessando e dar um material de qualidade ruim, porque, na verdade, tudo é importado, né? E isso já até aconteceu uma vez comigo, que eu encomendei um material que não foi o que eu quis. Então, concentrando junto com os diretores técnicos, quem tiver, só pegar os contatos no próprio Instagram, no Facebook da gente, da Confederação Brasileira, pessoal, o Marcelo e o Daniel são pessoas que estão sempre aptas, abertas para atender a todos, tá? E até mesmo de dar o caminho, você quer falar direto lá? Pode também entrar em contato, né? Essa era a minha mensagem, a de não chancelamento da gente, né? E a de tentar sempre canalizar com vocês, porque não é simples de se conseguir, isso não é uma maneira de restringir, é tipo assim, para proteger as pessoas que queiram adquirir, né? Eu ia perguntar, eu estou aqui ainda esperando para ver se o Rafa volta, ele não passou nenhuma mensagem aqui ainda. Para a gente não parar, eu vou perguntar, quem de vocês aí, e os chapas, né? Onde é que entra os chapas em relação a essa expansão, a fornecedores? Porque eu acho que o Lages pode até responder para a gente se não travar. Se travar, o Coutinho corre a gente. Já fica ensaiado, tá, Coutinho? Hein, Marcelo, como é que é essa, primeiro, a expansão, pode responder até junto, né? A expansão e o onde comprar o material
para chapas? Então, Robson, o chapas talvez seja a mais simples, né? Porque o Coutinho vai concordar comigo, qualquer um pode fazer o seu próprio time, não é? É simples, não é? E o chapas foi uma grata surpresa, né? Uma vez que ele foi uma reivindicação do Chile à entrada na Confederação Sul-Americana, né? Por incrível que pareça, né, o chapas ele tem uma boa quantidade de países jogando essa modalidade. Aqui em Portugal, por exemplo, tem uma equipe em Coimbra jogando, uma equipe que é bastante tradicional e inclusive eu fui convidado para jogar um torneio ibérico entre Portugal e Espanha, mas eu não fui jogar, né? É uma modalidade muito forte aqui na Espanha também, entendeu? Então, na realidade, não há muito mistério, não é? Você pegar as tampinhas de garrafa, não é? Contando que ela não fique, você consiga tirar ela perfeitamente com a base lisa, não é? E você fazer uma decoração em cima, não é? Obviamente. Sim ou não? Exatamente. É decoração dele. Fazer uma... Quando você fala tampinha, chapinha, a chapinha ela pode ser de ferro ou de plástico, tanto faz, só de ferro. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque hoje no Brasil, eu estou aqui pensando, eu até tomo hoje pouco refrigerante, né? Mas a gente já quase não vê chapinhas de ferro, a gente vê muito agora de plástico. Então faz diferença? Pode jogar qualquer um tipo? Não, são as chapinhas, obviamente, de ferro, né? As antigas que vêm no refrigerante, nas cervejas, enfim. Somente eu ia falar guarda-redes, é mole? Somente o goleiro que você precisa ser aquela tampa da garrafa PET, né? Enfim, mas você vê, o chapas, inclusive para o sul-americano desse ano, que estava previsto para o Chile, né, e teve que ser adiado, nós teríamos a entrada da Bolívia e, se não me falha a memória, o Murcili falou, acho que era o Peru também, justamente por conta do Uruguai. futebol chapas. São 5 países da América do Sul. Argentina, Brasil, Bolívia, Chile e Uruguai. O Peru é o italiano que quer jogar subútil. Tá Oi? vendo? Italiano. Exato. Tem um italiano no Peru que queria jogar subútil. Ah, sim. Mas hoje, no momento, o chapas, inclusive, é a modalidade que tem mais países jogando na América do Sul, embora não tenha quantitativo. Isso. Sim. E vale lembrar que no último Sul-Americano, o Clube Hudson, né, que é um clube tradicional da modalidade chapas, né? Ele participou do campeonato e depois ficou encantado com a 12 Toques e com o Sector também. Ou seja, uma modalidade vai agregando a outra, né? Foi feito, inclusive, recentes entrevistas com o Marcelo Rossi, né? E o Marcelo Rossi está com uma mesa maravilhosa de bola 12 toques lá na Argentina. E vira e mexe, ele pelas mídias sociais me faz perguntas a respeito enfim, de uma jogada ou outra, tirando dúvidas. Então a gente está apostando muito na vinda de novas nações para a Confederação Sul-Americana via futebol chapas. Perfeito. Quer complementar, Coutinho? O Rafa acabou de mandar um zap aqui dizendo que caiu o Wi-Fi dele e talvez ele não consiga voltar. Não, tranquilo, mas você já respondeu. É isso mesmo. O chapas é a modalidade mais barata. Eu acho que é muito indicado para a gente começar a trabalhar com criança, pode ser a porta de entrada da criança no mundo do futebol de mesa. E eu tenho uma infinidade de times de chapa e eu não gastei um tostão para montar nenhum deles. Só ia catando agora, com essa questão do Covid, não tá. Inclusive, Coutinho, aqui na Europa, né, costumam
referendar o seguinte: as pessoas que têm dificuldades para aquisição de material de subútil, não é? Elas se iniciam nos chapas. Né? Elas vão jogando nos chapas. Depois, na realidade, o chapas ele queria imitar o subútil de antigamente. Né? E depois ela foi tendo a sua regra própria. Enfim, eles hoje o jogo o não que tem era nada a ver preciso com... acontecer na Europa, por exemplo, Portugal e Espanha já jogam com a mesma regra, jogam com a regra da Espanha. Aqui na América do Sul é a mesma coisa. A Argentina jogava de uma maneira, o Chile jogava de outra, e o Brasil, quando importou com a regra da Espanha. Nós chegamos à conclusão de como a Espanha já era mais adiantada, dos outros dois também jogarem com a regra da Espanha, e assim foi feito. A Bolívia veio depois, o Uruguai veio depois, todo mundo com a regra da Espanha. Mas é interessante destacar que a Itália também tem o seu próprio jogo de chapas, que joga numa regra da Itália, que mas não chegam a um acordo, eles não querem adotar a regra espanhola, e a Polônia também tem a sua regra de chapas. Então, todas elas, talvez por isso, a Europa não tenha conseguido se unificar ainda, mas que todo mundo joga, todos nós jogamos no passado, e isso é fato. Bem, eu não sei, falhou um pouco o meu áudio nas perguntas anteriores, eu não deu para perceber se vocês entraram num mérito que eu gostaria até de abordar, não é? Já para o próximo campeonato sul-americano, os Estados Unidos... Tudo bem, Robson? Não é Covid não, né? Não, eu engasguei aqui porque eu quero beber água. Então... já para o próximo campeonato sul-americano, os Estados Unidos e o Canadá serão convidados a participar também do campeonato sul-americano como convidados. Tem um pessoal, tem uma galera jogando... Talvez antes, né, mas ano que vem o Mundial é na frente do sul-americano, não é não? Não, o Mundial pulou um ano também. O sul-americano foi para o ano que vem. E o Isso, foi para 2022. Né? Tá. E a gente, se não pudermos contar com eles para o Mundial, talvez nós possamos contar com eles aí para o... Aliás, ao contrário, se não pudermos contar com eles para o sul-americano, talvez nós possamos contar com o pessoal para o Mundial. Né? O Daniel teve conversando também que eles estão querendo... fazer o campeonato na América do Norte, não é? Isso mais na questão do subútil, não é? E isso depois a gente vai passar também para o pessoal lá dos Estados Unidos e do Canadá, enfim. A gente está sempre buscando, não é? Uma unificação, buscando fazer campeonatos em conjunto. Inclusive, eu conversei recentemente com o pessoal aqui da Europa. O Euro seria esse ano, muito provavelmente vai ser em abril do próximo ano, e eles vão fazer também, junto com o Campeonato Europeu, um Open de subútil para agregar, não é? Não sei se o Daniel falou que talvez tenhamos notícias boas por aí, mais para frente, a gente ainda vai guardar isso em segredo, não é? Para ver se, ou seja, para a gente não soltar alguma coisa e depois a gente ter que vir aqui desdizer e falar, olha, pessoal, não rolou, gera uma expectativa, mas a gente está tendo muitas novidades no cenário internacional, inclusive com relação a uma organização e tal, de estrutura mesmo, só que a gente vai deixar em off, vamos trabalhar isso primeiro nos bastidores, para depois, quando a coisa tiver 100% finalizada e concretizada, a gente comunica. Né? O fato é que nós vamos ser audaciosos para o próximo campeonato mundial. Né? A gente pretende dar todo o suporte necessário ao pessoal da Argentina. Pretendemos, no próximo mundial, também agregar algo de subútil. Obviamente, a gente sabe que o mundial da FIFA é uma coisa, o nosso mundial é outra, mas trazer alguma competição nesse sentido. Mas a gente vai vir aí com algumas novidades muito interessantes no campeonato de clubes
em seleções também. Fala, Coutinho, vi você levantar o dedinho. Exatamente, que entrou aqui no chat, o Martonf, Istvan Martonf, que é romeno, é vice-presidente da ISBF, International Sectorball Federation, e ele está aqui saudando o pessoal, e está perguntando se a gente precisa de ajuda com time, com bola, com regra, e pergunta como ele pode ajudar a gente. Então, reforçando aquilo que eu falei antes, a Federação Internacional, a ISBF, dá o maior apoio possível para o pessoal. E a gente agradece aqui. Ele não está entendendo nada, mas, enfim, a gente agradece mais uma vez uma boa vontade. Hi, Martonf, how are you? Ele está conversando com o Trapaça aqui no chat. Quer dizer que em breve podemos ter Sector Ball no Santa Cruz. Santa Cruz que está com o projeto para ano que vem, Subútil e Chapa. Já em 2021, Subútil e Chapas no Santa Cruz. E 2022, se tudo der certo, Sector Ball também. Ah, beleza. Marcelo, vocês estão me ouvindo? Pois bem, Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Robson. Ah, tá. Não, é porque... O Rogerinho apareceu. Deixa eu ver. Você está preto ainda. Pô, olha o preconceito. O seu quadradinho está preto. Se eu fosse nesse sentido, eu falaria que você ainda está afrodescendente. Seria politicamente correto. Eu estou brincando. Vocês tocaram num ponto muito, muito importante, que é o que eu queria ratificar com todo mundo, que as pessoas... Isso foi um trabalho que desse conhecimento, dessa agregação que a gente fez com outros países junto com o Brasil, a importância, né? Porque quando você leva... Vocês podem até explicar melhor do que eu, porque todo mundo tem a sua regra própria. Então, com essa filosofia que a gente adotou aqui no Brasil de abraçar outras modalidades, a gente conseguiu levar as modalidades da gente também para fora do Brasil. Então, é muito importante essa harmonia entre os povos, né? E a gente não pode ter a arrogância de dizer que o nosso é melhor, que o nosso é mais fácil de jogar. Então, essa mentalidade que a gente tem hoje na Confederação Brasileira, a gente conseguiu mudar ao longo dos anos, né? A gente passou por muito... eu, Marcelo... quando eu falo Marcelos, né? O Lages e o Coutinho, né? O Daniel já joga há muito tempo, mas ele não estava junto com a gente quando a gente abraçou essa causa, né? Eu primeiro com o Coutinho, lá em 2003, 2001, 2003, né? Que eu tô aqui, até separei... Isso aí foi a época que nós temos o Dadinho. Eu comecei antes, quando na primeira tentativa que eu fiz de trazer o Sector Ball para o Brasil, e foi onde eu conheci todo mundo, conheci o Vincent, conheci o Luiz Horta, enfim. Era a época de ICQ. A garotada mais nova não sabe nem o que é ICQ. A gente conversava por ICQ, com internet de escada. Você está revelando a idade, né, filho? Mas tá com essa idade. Meus cabelos brancos enganam, eu só tenho 54. Mas, não, enfim. Só para acrescentar, Coutinho, por exemplo, você vê como é que a ação, o Daniel, né, que era um jogador único, exclusivo da modalidade subútil, sim. Hoje joga dadinho. Não, mas eu ia dizer o seguinte. Então, uma coisa... do subútil, ali, 95, 96, mais ou menos, cara, as pessoas me chamavam de maluco. Não consegui ninguém. Ficava, Coutinho, tu tá maluco? Bonequinho para dar peteleco? Entendeu? E hoje o subútil é uma realidade na América do Sul, é a única modalidade que participou de todos os campeonatos sul-americanos. 2 primeiros campeonatos sul-americanos foram realizados exclusivamente no subútil. E aí isso foi tudo uma quebra de barreira, entendeu? A maluquice de dar peteleco no bonequinho, depois quando eu comecei com o Dadinho, Coutinho, tu é maluco, bola quadrada, entendeu? Cada hora o Coutinho era maluco de alguma maneira. Mas graças a Deus, hoje todo mundo convive em paz, respeita. Mas, Coutinho, você sabe que cada um, por exemplo, eu em 2009,
em Roterdã, na Holanda, eu fui apresentar o nosso futebol de botão. Independente de regra, fui apresentar o nosso futebol de botão. E as pessoas, elas paravam, ficavam olhando, porque o Subútil ele é muito dinâmico. Você ataca e o teu oponente defende ao mesmo tempo, né? E o jogador, você notava que o jogador ele estava incomodado por estar ali esperando você atacar, entendeu? E quando eu demonstrei a partida para foi até um rapaz de Singapura que estava no campeonato, ele virou e falou assim, pô, eu tomei um gol e não pude fazer nada. Eu ainda nem comecei a jogar e já tomei um gol, não é? Então, esse é um X, porque sempre é aquele detalhe igual aquele canal de TV diz, né? O melhor time é o nosso, não é? Sempre nós vamos falar a melhor, não é? De que seja uma adaptação. Então, por ser completamente diferente, né? A mesma estranheza que as pessoas têm ao ver você usar uma palheta, usar um objeto entre o seu corpo e o botão, não é? Eles estranham, né? A gente estranha com o dedo, na regra, um toque, você aciona com o dedo, e no sector também pode ser feito, né? Sim. Também há essa questão, mas as pessoas, elas poderiam, o Subútil, ele talvez hoje seja a única modalidade que ele tem um campeonato asiático. Eles têm lá, a gente tem o sul-americano, na Europa tem o europeu, né? E no Subútil eles têm um campeonato asiático, né? Com o Japão, Singapura. O Subútil é a única modalidade que está nos 5 continentes. E tem federações continentais nos 5 continentes. Estou certo, Dani? Correto. A gente tem, na América do Norte, a gente tem os Estados Unidos e o Canadá, né? E o México tem um camarada querendo levar um projeto, é um italiano, tá vendo? Sempre um italiano. A América do Sul é o que a gente já conhece, né? Brasil, Argentina, especialmente, o Chile, né? Na África, a gente tem uma presença interessante do Subútil na África do Sul, né? Sim. Porque tem uma quantidade razoável de pessoas que vão da Grã-Bretanha para lá. Então, assim, na África do Sul, existe um pessoal que joga na Cidade do Cabo. A gente chegou a ter uma federação de Subútil em Israel, para vocês terem uma noção de como é que é o negócio. Eu lembro. Nós temos na Rússia, a gente tem uma federação de Subútil na Rússia, já é relativamente recente, deve ter uns 4 anos mais ou menos. Na Rússia nós temos. Na Ásia a gente vai ter no Japão, a gente tem em Singapura, a gente tem atletas jogando em Hong Kong, que é o Antônio Carabilho, que eu acho que ele é espanhol, agora de cabeça não vou me lembrar. E a gente tem também alguns jogadores que moram na Tailândia, mas assim, com federação fixa mesmo, especialmente Singapura, e o time de Singapura é bem forte, sabe? Singapura, Austrália e Japão. Sim, sim. Na Europa tem praticamente lugar. Inclusive o presidente da federação é um australiano. Atualmente é um australiano. Aliás, por incrível que pareça, para o pessoal de casa, o presidente ele é australiano e o pai do presidente ele é de origem húngara. E ele conhecia o futebol de mesa húngaro, que é o Sector Ball. O nome é o Gombfot, né? Inclusive, existem alguns jogadores de futebol de mesa brasileiro na Austrália, e a federação da Austrália, ela antigamente era junto da federação de Subútil. Então o Steve Detry, que é o presidente da FISF, ele tem conhecimento e já jogou o Gombfot por causa do pai dele. Teve uma equipe australiana de Sector Ball que veio disputar o Campeonato Mundial em 2012, quando nós fizemos aqui no Rio de Janeiro, o Mundial de Sector Ball e 12 toques. Sim, o André eles tiveram duplas, inclusive foi a dupla que eu e Igor enfrentamos na semifinal. Exatamente, nós derrotamos na semifinal, nas quartas de final, né? Foi a dupla que eu e Igor eliminamos e fomos para a semifinal, né? Era o australiano. Eu lembro que ele entrou em contato comigo, perguntou se eu queria alguma coisa da Austrália, eu falei para ele, traz um canguru, né?
Mas ele Rapaz, o cara distribuiu uns trouxe canguruzinhos, uns koalazinhos. Rapaz, ele distribuiu o canguru. Mas trouxe um canguru, que era a pele do canguru. Ele falou assim: o bicho não quis vir vivo, mas eu trouxe ele morto, tá aqui, ó. Mas eu falei brincando, entendeu? Dessa eu não sabia. Parece um canguru. Ele me deu um tapete, rapaz, de pele de tapete, ficou no meu quarto, olha, muito tempo, inclusive tá no Brasil, não trouxe ele aqui para Portugal, mas ele trouxe. Histórias do futebol de mesa. Exatamente. Mais histórias que só o futebol de mesa conta. Cadê Robson? Robson sumiu, o que aconteceu? Acabou a live. Vamos conversar fiado enquanto isso, então. Não conversar fiado. Vamos. Apareceu de passagem, mas já foi embora de novo. Robson está... Vamos dar uma olhada aqui na turma aqui do Facebook. Aqui. Vamos ver aqui o pessoal. Humberto botou aqui o Rony... Que eu não tô... O Rony Suzuki do Paraná Fabrica. O Alencar botou. O Alencar, que hoje é o diretor do estado de São Paulo, com muita propriedade, colocou que o Rony Suzuki ele fabrica, né? O Rony, para quem não conhece, é um camarada espetacular, ele é um cara super... fez aniversário ontem. Multicampeão, né? Parabéns, Rony, atrasado. Sim. O Rony... Rapaz, Daniel, tu sabe que o Rony me tirou um sul-americano, né, cara? Com aquela história de que eu tinha feito 3 finais com o Rony, vencido as 3, um campeonato brasileiro, um Open Internacional de Londrina e um Open de São Paulo. Né? Ele estava cansado de jogar contigo. Sul-americano para fazer. Pois é, aí eu chego na final do Sul-Americano com ele chegou e falou, pô, fez aquela choradeira e ganhou. Foi campeão, me tirou. Agora ele não perde mais. Agora tá difícil. Tá de gesto mesmo. Rapaz, é difícil. O japonês é complicado, cara. A gente tem que amarrar o cara aí e levar ele para Roma no que vem para ver se o Brasil faz uma graça. Que o cara é o nosso principal jogador hoje em dia. O Rony, a gente precisa botar ele no avião e levar para lá. Mas o Rony é o seguinte, ele como, para quem não conhece o Rony pessoalmente, ele é um cara que ele tem um passado muito interessante, que ele mexeu com aquarismo, né? O Rony, ele fazia peças de aquário. E ele é um cara que sabe mexer com resina, plástico, maquita, lixadeira e o escambau. E ele sempre adaptou as coisas. O Rony, então, ele começou a pensar nas coisas, né? Ele adaptou um torno para começar a mexer, fazer umas pecinhas de subuta, começou a fazer molde de resina para conseguir fazer base, né? Figura, ele começou a fazer. Então, quer dizer, é um cara que, se você precisar de qualquer coisa assim, você pede com o Rony. Né? Inclusive o campo. Nós já, inclusive, esse campo. Você levou ele. Você levou em 2014 para homologar esse campo na FISF. Exatamente, o campo é homologado. Exatamente. A única coisa que o Rony não fabrica, porque é difícil pra caramba mesmo de ser fabricado, é a bola. A bola é muito difícil, é um processo muito específico, um processo muito chato de ser feito. Tanto que hoje você só tem praticamente um bom fabricante de bola de subútil. Né? Por isso, é a única coisa que o Rony não consegue fazer absolutamente nada. Né? Mas o resto, campo, baliza, resina, goleiro. O goleiro ele tem o goleiro de resina, que dá para a gente tentar alguma coisa. E agora eu tive em contato com o presidente da Federação do Canadá, que ele tem uma mentalidade muito parecida com o Rony. Só que ele já está num negócio um pouquinho mais avançado. Ele mexe com impressora 3D. Né? Uma das coisas que a gente tem dificuldade de ver no subútil com relação à impressão 3D é porque a impressão 3D talvez fique um pouco quebradiça. A gente não sabe até que ponto o subútil aguentaria o tranco com impressora 3D. Então, o cara do Canadá, ele já projetou um goleiro, ficou com formato oficial, ficou bem bacana, e ele está bolando uma trave, uma base também. Ele ficou de mandar uma amostra, vai imprimir uma base 3D para mim, um jogo, e vai mandar, e eu vou testar. E ele disse que ele vai ficar um custo bem mais baixo do que comprar na Europa. Então, se for ficar um custo baixo mesmo e for material legal, eu acho que é uma opção interessante trazer do Canadá, até porque o dólar canadense é bem mais barato que o dólar americano. Então, pessoal, esse ponto foi bacana da gente ter colocado isso tudo.
falar uma coisinha, Robson? Que eu estou vendo aqui o chat, o Vander entrou depois, Vander Felipe, 432 vezes campeão brasileiro de 3 toques, e ele está justamente perguntando aquela questão do começo da oficialização de outras modalidades. Vander, nós falamos no começo, tá? E aí depois, quando o programa virar, quando a live virar um programa, é só tu voltar a fita que a gente comenta sobre isso lá no começo. Tá bom? Perfeito, Marcelo. Não, isso tudo que vocês falaram agora nessa reta final, né, porque a gente já chegou a 1 hora de programa, era enaltecer essa, quando você fala doideira, mas na verdade essa coragem que vocês tiveram, porque às vezes a gente é colocado no ridículo. E a gente, hoje, a gente tem certeza que tudo isso deu certo. A gente é reconhecido internacionalmente, a gente joga com outros jogadores, a gente conhece outros jogadores da Europa, aqui na América do Sul. Muita gente achava, isso é fake, isso não, mas é realidade. Quando você vê o pessoal jogando no leste europeu, o pessoal jogando subútil também, ali na região Itália, Inglaterra, você vendo bastante pessoas com nível de profissionalismo muito grande, a gente vê o seguinte, a escolha que nós fizemos, hoje eu tenho certeza que deu certo. Né? E isso não é só mérito nosso, não. Outras pessoas participaram disso. Fala, Marcelo. Então, Robson, só para finalizar, você vê, o Campeonato Sul-Americano do ano passado foi a 10ª edição. Né? Ou seja, uma competição que já tem uma década. Né? O Campeonato Mundial já tem 7 edições, com 3 edições com participação da Não, é 8. 8 As pessoas 4 no 12 toques. São 8, exatamente 8. É porque era exatamente isso aí, 8 com 4. Às vezes as pessoas elas não entendem, por exemplo, nós no Brasil, né, quando eu comecei a jogar, as mesas não eram todas padronizadas, a gente passou por um processo evolutivo. Não é? Então, a gente precisa ver o seguinte, nós fizemos alguns sul-americanos na Argentina. A qualidade da mesa ela foi melhorando ano após ano. Não é? É óbvio que a gente quer jogar, mas a gente tem que até levar para um lado que, por exemplo, no próprio futebol, quando você vai jogar uma Libertadores, você vai lá jogar no Defensores del Chaco, você vai jogar As pessoas não vão jogar, eu não vou falar o nome do fabricante, mas até poderíamos, né? Mas as pessoas acostumaram a um determinado padrão de um fornecedor, só que eles esquecem que nós já estamos já fizemos 30, 40, 50 campeonatos aqui para chegar naquele padrão, não é? Então, por exemplo, na Hungria, hoje você vê o padrão da mesa na Hungria, né? É um padrão excepcional. E muito diferente do que era lá em 2009, quando a gente foi a primeira vez, e o Fará quando foi em 2007, não tinha 12 toques ainda, era só sector. Então, as pessoas têm que entender, tem que dar um pouco tem que ter um pouco de paciência com a evolução natural das outras, porque, por exemplo, quando o Brasil já tem um know-how no futebol de mesa. Quando você pega um Chile, pega uma Bolívia, pega esse país que está começando, a gente não pode, de antemão, já exigir que você vá chegar, por exemplo, vamos supor que um campeonato migre para um Peru, para uma Colômbia. Você não vai chegar lá e já encontrar aquilo às mil maravilhas. Aquilo vai passar por um processo de evolução também. Como entendeu? Nós passamos. Isso é muito natural. Isso é muito natural. O Daniel tem a experiência de ter jogado já, assim como eu, alguns mundiais de subútil, né? E América do Sul, por exemplo, a própria mesa no Brasil, ela tem um padrão diferente, a mesa na Argentina tem um padrão diferente, né? Padrão diferente, assim, de fornecedor, né? Isso varia de um lado para o outro. Então, o que a gente tem que focar é que a gente está num caminho de expansão. Né? Nós estamos hoje vivendo aquilo que, por exemplo, o futebol profissional viveu lá na década de 40, em 1940, 1950. É um processo evolutivo até chegar hoje.
né? O Brasil hoje no futebol está em padrão Copa do Mundo, porque a gente realizou uma Copa do Mundo, então hoje nós temos um Beira-Rio, a gente tem N estádios aí, o próprio Maracanã, que na minha concepção estragaram o Maracanã, mas tudo bem, a gente tem um Maracanã padrão FIFA, né? Mas a gente tem muito campeonato brasileiro de futebol profissional em estádios que a gente lembra como é que era, né? Então, a gente está só posicionando isso porque, às vezes, a gente vê determinadas críticas da pessoa falando assim, pô, eu fui jogar o campeonato, cheguei lá, a mesa não era assim, pô, mas a mesa não era do fabricante que nós temos no Brasil. Aquilo passou por um processo que a pessoa fez. Marcelo, botonista é igual em toda a regra. Ele sempre reclama, ele nunca vai falar que o adversário foi melhor. É a mesa, ele que fez alguma coisa. Isso daí a gente já sabe, né? Você então, nunca ganhou dele, é sempre ele que perde para você. Isso. Não, inclusive, eu queria até aproveitar, algumas pessoas já vieram perguntar aqui assim uma vez, poxa, quando é que a gente vai ter um padrão para ganhar o Mundial, ganhar do húngaro, por exemplo, no Sector Ball? A gente aqui... Muito breve. Muito breve, porque quem está treinando, eu não tenho porque eu não treino tanto que nem vocês. Hoje o Marcelo já treina mais. Ela vai concordar comigo, mas eles também, muito em breve, vão começar a incomodar no 12 toques. Vão começar a ganhar. Eu já vi que eles já fazem jogos equilibrados, porque não é onde eu nasci. Marcelo Rossi, questão de treino. Mas eu estou vendo vídeos do filho do Rossi, o moleque chuta uma barbaridade. Se você lembrar, Robson, no Mundial de Clubes entre Vasco e Tetsveriseg, a primeira rodada terminou empatada. E a segunda rodada estava terminando empatada quando saiu um gol no finalzinho, eles abriram 3 pontos. Né? Até praticamente metade do jogo, o jogo estava muito equilibrado. Eu, particularmente, foi tenso. Naquele jogo, eu venci 2 partidas, empatei uma e perdi uma. Teoricamente, vamos dizer assim, positivei contra o Tetsveriseg, que é uma equipe que o Coutinho sabe, não é? O cara é melhor do mundo. O Real Madrid da Europa. Ninguém ganha os Galácticos da Europa. Naquele dia, eu vi que quando terminou a primeira rodada, eles saíram muito preocupados. Eles falaram assim, o que é que está acontecendo? Eles acharam que eles iam ganhar de todo mundo fácil, e não foi isso. Claro, a gente jogava no costume do campo, aquela coisa toda, mas se treinar, qualquer um vai ter... quem treinar mais vai ter essa capacidade de chegar. Pois é. Não, e você vê, hein, Daniel? O Daniel tá ali ouvindo. Vamos ver se o Daniel... Acho que o Daniel pegou no sono. Por exemplo, no Subútil, o nosso grande projeto era de, fora da Europa, a gente ser um país predominante. Né? Tipo assim, nesse momento, você vê que na América do Sul, no 8º Campeonato Sul-Americano, nós tínhamos 4 títulos da Argentina, 4 títulos para o Brasil. Nós ganhamos os 2 últimos. Nós hoje já estamos 6-4. Ou seja, a gente já pode falar hoje que na América do Sul, mesmo numa modalidade que nós largamos atrás, nós já temos uma certa hegemonia. Né? Obviamente, eu entendo que nós ainda estamos num nível abaixo dos Estados Unidos, né? Por isso que a gente está tanto querendo trazer os Estados Unidos... né? Evoluir. A gente quer tanto trazer os Estados Unidos para o sul-americano, para quê? O Brasil começar a medir força contra a seleção norte-americana, que está acostumada a jogar os campeonatos mundiais. O último mundial que eu fui, os Estados Unidos estava lá presente, inclusive com a sua seleção, e com 2 atletas que classificaram para a fase mata-mata do campeonato. Então a gente pretende ali trazer os americanos... Tem muito brasileiro lá. De repente fazer um evento de subútil, mas de 12 toques também, né? Até para começar a movimentar tudo isso lá. Então, pessoal, eu estou vendo que o papo da gente está muito bom, mas a gente já chegou na nossa... A gente já passou de 1 hora, a gente está com 1h12 agora aqui. Isso aí, eu quero fazer 2 coisas, Robson. Eu vou tentar ser rápido. Uma delas, o pessoal sempre pergunta onde comprar, onde jogar. Eu fiz uma relação rapidinha aqui, não vou entrar em detalhes.
onde se joga a regra internacional no Brasil, independente se é sectorball, subútil, chapas. Então, em Brasília, você pode procurar o Daniel na ASCAD. No Ceará, você pode procurar o Rafael Moreira no Ceará. No Paraná, você pode procurar o Rony no Fênix, em Londrina. Quem é esse, Pablo? Pablo. É o Pablo. Em Pernambuco. Não, Pablo, não. Esse aqui é o. Ah, o Dragão. Esse é o Dragão. Esse é o Draco. Porque Esse ele é o é da Draco. mesma cor do Pablo. Não, esse é o Draco. Vamos lá, para não estender muito. Em Pernambuco. O Pablo tá aqui, cara. Olha o Pablo aí, famoso Pablo. Tá Esse aí, já foi a Pablo. vários campeonatos também. O Travasso Ih, rapaz, só aguardando. no Stuff no Tupi. No Rio Grande do Sul, o Rodrigo Villanova na Afomepa. No Rio de Janeiro são 7 clubes. Procura o Robson, que é o diretor de regras internacionais, ele orienta. Em São Paulo são 8 clubes. Procura o Alencar, mesma coisa, e ele encaminha vocês. E fabricantes, como a gente disse, não é nenhum chancelado, mas são os fabricantes que nós temos hoje no Brasil. O Alex Lages, Juiz de Fora, e o Dayan Oliveira, no Rio Grande do Sul, fabricando para Sectorball. O Rony Suzuki, no Paraná, fabricando para Subútil. E o Serginho Fonseca, em Penedo, em Alagoas, fabricando réguas para Sectorball. E, segunda-feira, passa a ser um dia fixo de lives da Diretoria de Regras Internacionais. A gente estreia na segunda-feira com o Rafa fazendo um voo solo, com uma live falando só sobre chapas. Então, era isso daí, os recados para finalizar. Obrigado, Marcelo. Consideração finais do Daniel. Bom, agradecer ao Robson aí pela oportunidade. Sempre é legal a gente estar aqui falando a respeito da modalidade que a gente gosta, que é o subútil, né? A gente está sempre discutindo no WhatsApp com o Coutinho com lá. A gente tem um grupo ativo no WhatsApp que é bem legal, e o grupo de regras subútil. Queria convidar todos que queiram conhecer. Vai ser um enorme prazer a gente ajudar. Lembrando, eu sempre gosto de falar, embora eu seja jogador primariamente subútil, minha origem é no futebol de botão mesmo, no Estrelão, no chão de casa, jogando dadinho em Brasília, em Juiz de Fora, porque Juiz de Fora, como é Rio de Janeiro, entre aspas, né? Então eu cresci jogando dadinho. Depois um dia eu vou contar a minha história por causa do subútil numa live dessa, mas agradecer novamente a oportunidade, um abraço a todos e até a próxima live nossa. Obrigado, Daniel. Considerações finais, Marcelo Lages. Ouviu, Marcelo? Então, Robson, Ouvi. Um grande abraço a todos e, enfim, acho que deu para esclarecer bem aí as dúvidas, né? E toda segunda-feira, na próxima, eu vou deixar a cargo aí do Coutinho, parece que ele fazer alguma coisa relacionada à modalidade chapas, né? Me parece. Enfim, um grande abraço a todos e estamos à disposição. Inclusive, o pessoal dos Estados Unidos estava vendo, eu estou em contato direto com eles para a gente ver se a gente consegue agregar e fazer um trabalho em conjunto com o pessoal. Grande abraço, Daniel, Coutinho, forte abraço, tamo junto. Coutinho, quer fazer a consideração final? Você estava ali já falando, você quer falar mais alguma coisa? Eu queria passar essa relação de onde se joga, onde se compra, e lembrar da nossa live, agora o nosso dia fixo, toda segunda-feira. Começando nessa segunda agora com o Rafa falando de chapas. Então eu vou aproveitar aqui. Rodízio, né? Cada segunda, uma modalidade, um assunto, mas sempre relativo às regras internacionais. Só para o pessoal ficar ligado, a gente está fazendo o seguinte: segunda-feira, a partir da próxima semana, regras internacionais, aí eles vão se revezar se é subútil, se é chapas, se é sectorball, que vai ser discutido. Quarta-feira é a gente aqui, o papo com o presidente. Esse papo foi muito legal. A próxima, a gente vai fazer o seguinte, vai ser a importância dos grandes clubes no futebol de mesa. Como é que a gente usa essa força dos grandes clubes para atrair o público, para atrair a mídia. Então esse vai ser o próprio próximo papo da próxima quarta-feira, dia 3 de junho.
Amanhã, quinta-feira, a gente tem o Dadinho, com o Ronald também fazendo a live, e também tem o Degani também na quinta-feira e no domingo. E a gente está ainda tentando trazer também o 3 Toque e o 12 Toque para fazer a sua live semanal. A live, eu estou falando agora com as pessoas, é uma oportunidade ímpar que a gente teve, onde a gente saiu da zona de conforto, já que a gente não está jogando botão, fica em casa. Então é uma maneira da gente conseguir trazer todas as informações, o máximo possível, de todas as regras, centralizada na Confederação Brasileira, com a ajuda de todos nós que somos praticantes, né? Porque tudo uma cooperação de todos. Quando a gente está aqui, a gente está deixando a nossa família, que está ali na sala, mulher reclamando, querendo jantar, então a gente também tem que agradecer a nossa família que dá essa oportunidade da gente estar aqui com todos os botonistas do Brasil e do mundo. Obrigado, galera. Fica com Deus, fique em casa, um grande abraço, sucesso no início de vocês, segunda-feira, vocês vão tirar isso de letra, vocês já são os caras maduros, cascudos, eu vou estar assistindo vocês na live, tá bom? Um grande abraço, obrigado também, Rogerinho, que ajudou a gente hoje na operação, né? Porque hoje eu tive vários problemas técnicos, e o Rogerinho foi show de bola. Obrigado também, meu amigo. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Bom descanso. Um abraço.